Meus amigos, minhas amigas, bom dia para todos. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo, abençoe e inspire a todos nós que nos reunimos aqui nesta manhã. Para mim, como foi dito, é uma imensa alegria, uma honra estar de volta a essa casa que sempre nos acolheu tão bem, nesta manhã radiosa de domingo, vendo tantos e tantos corações aqui reunidos para juntos podermos conversar sobre Jesus, falarmos sobre a boa nova de esperança, de fé, à luz também do Consolador, dessa doutrina maravilhosa que tanto nos tem auxiliado, que tanto nos tem sustentado na caminhada. Então rogo ao Mestre que abençoe, que inspire a todos nós que aqui estamos, que o nosso coração se coloque aqui receptivo, humilde, aberto, para receber as sementes de vida eterna, que o semeador segue semeando desde aqueles tempos e assim seguirá até a consumação dos tempos, como Ele mesmo nos prometeu. Que os bons espíritos, nossos benfeitores espirituais, que aqui se encontram certamente, possam encontrar-nos dispostos a acolher as suas inspirações, para que o nosso caminho se faça mais conforme os desígnios do alto, porque é isso que, enfim, buscamos quando aqui nos reunimos. Então, que tenhamos todos uma manhã proveitosa, refletindo e nos fortalecendo para a caminhada, nesses tempos tumultuosos que temos vivenciado, tempos de transição, tempos em que vêm à tona conflitos, ajustes tão necessários, tão prementes para a humanidade. É preciso que não percamos a fé, a esperança, a serenidade, para que sejamos com Cristo aqueles que pacificam. O Mestre mesmo nos disse: bem-aventurados são e serão os pacificadores, os mansos é que haverão de herdar a terra, e nestes tempos, como nunca, precisamos dos mansos e dos pacificadores, porque ao nos falar sobre as realidades da transição, no seu conhecido sermão profético em Mateus capítulo 24, Jesus nos alertou das dificuldades do processo, não nos prometeu facilidades, não nos prometeu caminhos simplesmente rosados, falou-nos sim que para cada espinho 1000 rosas com Cristo haverão de surgir, mas existirão os espinhos. E lá no sermão profético ele nos alerta, dizendo que por abundar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E isso não podemos permitir, que o nosso amor esfrie, que a nossa esperança, que a nossa caridade, que a nossa fé, chamas benditas, venham a se apagar. É preciso, com Cristo, buscar o combustível, o óleo divino que as manterá bem acesas nestes tempos tumultuosos. E é sobre isso, de certo modo, que nós vamos conversar nesta manhã. Sobre essa presença, sobre essa figura do Cristo em nossas vidas e na história da humanidade, na construção que todos nós temos a fazer. E para isso recuamos no tempo, numa passagem que sempre me chamou muito a atenção no Evangelho. Uma passagem emblemática, um momento até tocante do Evangelho, que está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 41. Também está narrado em outros momentos esse acontecimento, em outros evangelhos, de maneira um pouco diferente, mas a gente percebe que se trata da mesma passagem, embora a narrativa seja um pouco diferente. Jesus encontrava-se na sua última viagem para a cidade de Jerusalém. Aliás, no Evangelho de Lucas nós temos um grande tema que perpassa boa parte dos capítulos do Evangelho de Lucas. Esse tema é conhecido pelos estudiosos como a narrativa da viagem a Jerusalém. Inicia-se ali no capítulo 9 de Lucas e prossegue então até essa chegada. Lucas vai descrevendo a última viagem de Jesus a Jerusalém, porque sabemos, em Jerusalém, nós tivemos o desfecho, Como todos conhecemos, Jesus ali é preso, crucificado, mas não era aquele o fim do Evangelho.
O fim do Evangelho não é a crucificação. O fim do Evangelho é a ressurreição, com a vida nova e a continuidade da presença do Mestre junto de nós. Desde então, antes inclusive já estava Ele conosco e até a consumação dos séculos. Mas esse é um grande tema então da narrativa do Evangelho de Lucas. E no capítulo 19, Jesus ele chega em Jerusalém. No versículo 41 que mencionamos, ele olha para a cidade e então o evangelista Lucas nos descreve que ele chora sobre ela. É um dos poucos momentos, pelo menos que temos registrados no Evangelho, em que Jesus chora. O outro momento é quando, entre aspas, morte de Lázaro, embora Lázaro não estivesse morto, mas quando Jesus vê a aflição, o desespero que havia tomado muitos corações diante daquela circunstância, Jesus chora, como a dizer, ou como a expressar ainda aquele enternecimento do coração que nos vê ainda como crianças, ainda com uma visão tão estreita do que seja a vida, da vida para muito além da matéria ou mesmo da morte, o como nós ainda não alcançamos a grandiosidade da lei divina, da misericórdia. Então Jesus se enternece e chora naquele momento, diante ali das irmãs de Lázaro, e dos demais que ali estavam, mas também nesse momento em que ele chega em Jerusalém, olha para Jerusalém, e ele então chora sobre ela. Acrescenta ainda o evangelista dizendo: se soubesses, fazendo uma referência a Jerusalém, o que a tua paz está reservada. Se soubesses, Jerusalém, a paz que te espera, a paz que te está destinada. No entanto, por ora, os teus olhos estão fechados. Por ora, a sua visão está, digamos, velada, está obscurecida. Na narrativa dos outros evangelistas, por exemplo, em Mateus, Jesus dirá: Jerusalém, Jerusalém, a que matas os profetas que lhe envio. Quantas vezes não quis reunir os teus filhos, como uma galinha faz com os seus pintainhos por debaixo das asas, e não o quisestes. Naturalmente aqui, amigos, precisamos entender Jerusalém não como a cidade, não como aquele povo que lá vivia naquele tempo. Jerusalém é o grande símbolo da humanidade terrestre. Por isso, no livro de Apocalipse, que encerra o Novo Testamento, uma das últimas figuras que ali nos é apresentada é a da Nova Jerusalém, a representar a humanidade renovada, a humanidade, enfim, liberta das suas paixões, daquilo que está na raiz dos seus sofrimentos, o egoísmo, o orgulho, a ignorância em relação às leis divinas. Então Jesus, ao contemplar aquela cidade, na verdade, expressa ali o Mestre a contemplar a humanidade, tão rebelde ainda nas suas escolhas, mesmo tendo recebido e recebendo tanto investimento do alto, tantos emissários, tantos enviados em todos os tempos a Jerusalém, que ainda tem escolhido a guerra, que ainda tem escolhido a violência, que ainda tem escolhido os caminhos da ambição, da cobiça, do egoísmo, das paixões. Então ali Jesus chora. Obviamente que não é um choro de desespero, um choro de revolta, é um choro de enternecimento, como a mãe que vê os filhos escolhendo caminhos equivocados e não pode intervir diretamente, porque são espíritos, são livres, têm o livre-arbítrio, têm a possibilidade de escolher. Pode sim ela intervir com a sua oração, com o seu coração, com as suas vibrações, mas diante da lei divina, cada espírito, assim como a humanidade como um todo, definirá os seus caminhos, definirá as suas escolhas. Então ali Jesus chora, a contemplar a humanidade ainda tão renitente, sem conhecer a paz que lhe está reservada, porque trazendo ainda os olhos vendados pela
obscuridade do egoísmo que nos impede de enxergar a vida em sua grandeza. Tendo ainda os olhos envoltos, ou cerrados, obstruídos pelas escamas que aos poucos e somente ao contato do Mestre vamos deixando, enfim, cair. Como um dia Saulo o pôde perceber, naquela tensão em Damasco, onde foi visitado pelo mensageiro de Jesus, Ananias, que lhe restituía a visão. Assim também conosco, ao longo dos séculos, ao toque de amparo, de carinho e de amor dos benfeitores, daqueles que atuam em nome do Cristo, é que vamos deixando cair essas escamas, para que a vida, em sua grandeza sublime, apesar de todas as sombras, para muito além de todas as sombras ou tempestades, a vida em sua grandeza sublime se nos possa revelar. Então essa cena ela é muito marcante e ela, de certo modo, me veio à memória nesses momentos em que, mais uma vez, vemos os rumores de guerra, a guerra no mundo, com potencial, inclusive, para se escalar para algo maior. Me fez recordar essa cena acerca do quanto nós temos sido ainda esses corações rebeldes, tendo já recebido tanto para a construção da paz. Isso nos faz lembrar também uma outra passagem que é muito interessante, que nos é trazida pelo Espírito Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, uma visão de um grande apóstolo do Espiritismo, de um grande apóstolo do Cristo, que viveu no final do século XIX, início do século XX, lá na região de Minas Gerais, mais propriamente na cidade de Sacramento, Eurípides Barçanufo, aquele que foi conhecido como apóstolo da caridade. Conta-nos Hilário Silva que, certa feita, num desdobramento espiritual durante o sono, Eurípides sentiu-se carregado, levado a regiões espirituais superiores. Por mais que tentasse entender o que acontecia, ele apenas sentia uma força que o atraía, que o impulsionava, que o levava a regiões sublimes. Ele foi sentindo a leveza do ambiente, foi se vendo de repente numa região muito luminosa, uma campina muito extensa. Quando deu por si, ali estava, e olhando mais adiante, viu um homem que ali se encontrava. Ele se aproxima, caminha, e de repente estaca. Sente-se ali simplesmente petrificado, porque reconhece na presença de quem ele estava. Reconhece à distância o próprio Mestre. E percebe mais ainda que o Mestre ali estava a chorar. Quando ele percebe as lágrimas do sublime amigo, cai de joelhos, querendo de alguma maneira contribuir para cessar aquelas lágrimas. Se pudesse ser ele um simples cãozinho a afagar ali o Mestre, ele estaria feliz em poder sê-lo. E então, sem saber o que fazer, como proceder, como que esmagado por aquela presença divina, ele então cria coragem, volta-se ao Mestre e diz: Mestre, por que choras? Mas Jesus não lhe responde no primeiro momento. Ele então persiste, querendo consolar de alguma maneira Jesus, novamente indaga: choras pelos descrentes do mundo? E então ele percebe que agora o Mestre lhe correspondia o olhar. Aqueles olhos que são inesquecíveis. Aqueles olhos que expressam ao mesmo tempo uma poderosa energia, mas uma sublime ternura. Só os espíritos que já tiveram a ocasião de olhar para aqueles olhos talvez conseguirão descrever mais adequadamente o que eles sejam, o que eles representam. Como Simão Pedro um dia teve a ocasião de olhar, logo após a negação, depois de 3 vezes negar o Mestre, Simão olha para o lugar onde Jesus estava preso e o vê ali na prisão, vê que Jesus olhava para ele. Vocês imaginam o que Simão Pedro sentiu? Depois de 3 vezes negá-lo, trocar o olhar com o Mestre e ver que o Mestre estava a olhá-lo. Só que o que mais marcou Simão foi a natureza daquele olhar.
porque não existia qualquer condenação. Naquele olhar existia apenas ternura, compreensão, indulgência, perdão. E isso marcou Simão de tal forma, isso gravou-se nele de tal forma, que mesmo se Jesus tivesse olhado com severidade, não teria marcado de maneira tão profunda. Porque a força da ternura, a força do perdão é muito maior do que a força da violência, a força da imposição, a força da condenação. Marcamos os espíritos com o olhar de perdão de maneira muito mais profunda do que com os nossos olhares de severidade ou de condenação. Então, só Simão Pedro, talvez, para descrever toda a profundeza daquele olhar. Mas ali Eurípides pôde perceber aquele olhar, marcado pelas lágrimas. E então Jesus lhe responde a pergunta: não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo, aos quais devemos carinho e compreensão. Choro pelos que conhecem o Evangelho e não o praticam. Um raio talvez não teria causado tamanho impacto em Eurípides Barçanufo, porque depois dessas palavras ele volta ao corpo, ele desce, sente-se num torvelinho ali, numa vertigem, volta ao corpo, acorda assustado. E isso não sabemos muito ao certo quando se deu durante a sua encarnação, podemos apenas elucubrar, mas imaginamos que mais ou menos naquele período da sua conversão ao Espiritismo, dali por diante ele firma consigo o propósito de servir incansavelmente ao Mestre, até o seu último suspiro. E assim o fez, desencarnando em 1918, em decorrência da pandemia da gripe espanhola, quando ele esteve ativo até o último suspiro. Então, o Mestre a chorar no mundo espiritual, como a repetir aquela cena. Lá do alto ele a olhar para Jerusalém humana e dizer: Jerusalém, Jerusalém, há quantos séculos tenho buscado reunir os seus filhos, isto é, os filhos de todas as nações, debaixo das minhas asas de amor e de bondade, como uma galinha faz com seus pintinhos. Mas tens recusado, Jerusalém. Por que, humanidade? Temos nós escolhido esses caminhos, se os caminhos da paz e os caminhos do bem já nos foram descerrados? Esta é uma indagação que cabe a cada um de nós fazer, sem, claro, uma visão pessimista da humanidade, do porvir, porque o Evangelho, ele nos preenche de esperança. Ele nos inunda de confiança quanto ao futuro. Ainda mais às luzes do Consolador, que descortina para nós o futuro luminoso que nos espera. Então não é a fim de adotarmos uma visão pessimista, a humanidade não tem mais jeito, mas é para refletirmos, cada um de nós que fazemos parte desse grande conjunto, desta individualidade coletiva que é a humanidade terrestre, o que tenho sido eu nesse grande conjunto, neste grande concerto. Uma nota harmoniosa ou ainda uma nota dissonante? O que tenho sido eu? Um doador de paz? Um elemento de progresso ou ainda fermento de discórdia? Ou ainda causador de desavenças? Semeador de pessimismo, de amargura? Porque não nos enganemos, onde estamos inseridos, o nosso dever é tremendo. O reino dos céus não virá magicamente, como se esperava ao tempo de Jesus, ou mesmo ainda hoje, muitas criaturas a esperarem que alguns espíritos iluminados o farão por nós. O reino é o somatório dos pequeninos esforços de cada um de nós. E por isso, onde estivermos, podemos e deveremos ser efetivos colaboradores do Mestre, para que essa Jerusalém humana possa, enfim, alçar-se à condição daquela nova Jerusalém
que permanece lá como sendo a proposta, a promessa final do Evangelho. Quando lemos o livro de Apocalipse, e essa palavra, né, geralmente ela tem uma conotação assim, que gera pelo menos espanto, que assusta, porque geralmente se associa Apocalipse a Armagedon, a destruição e etc. De fato, o livro de Apocalipse trata das lutas do processo da transição, mas Apocalipse do grego significa revelação. E o livro de Apocalipse não termina com lágrimas e com destruição, pelo contrário. Termina com a Jerusalém dos céus que desce à terra, a humanidade regenerada, o reino dos céus que enfim se expande na terra, onde não mais, diz o texto de Apocalipse, existirão lágrimas, onde não mais haverá pranto, onde não mais haverá espaço para o ódio, para o egoísmo, porque seremos então regidos pelo amor e pelo bem. Então é preciso reflitamos, especialmente nesses momentos tumultuosos, em que mais uma vez a guerra se levanta no mundo, é preciso reflitamos no nosso papel enquanto pacificadores, porque não nos enganemos, a guerra em larga escala, a guerra a envolver as armas, as bombas, as metralhadoras, nada mais é do que um produto dos conflitos internos da criatura, uma vez que transbordam. Essa, aliás, é a própria definição que os Espíritos nos trazem, quando Kardec e os bons Espíritos tratam do assunto no Livro dos Espíritos, da questão 742 em diante. Os Espíritos assim definem a guerra: predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual, transbordamento das paixões. Então, olha que interessante, a guerra é quando as paixões transbordam. Mas que paixões? As que estão dentro do coração, as que estão nos lares. Porque falamos das guerras de destruição em larga escala, mas quantos lares não têm sido zonas de guerra? Zonas conflagradas pela animosidade, pela impaciência, pela cólera que às vezes ali prepondera. Não existem propriamente as bombas, mas às vezes temos a bomba do ódio, da cólera, do ressentimento, ferindo corações. Não temos metralhadoras no âmbito do lar, mas às vezes temos a metralhadora das vibrações inferiores a ferirem corações, a metralhadora do verbo menos feliz a ferir indivíduos. Isso num somatório, por vezes transborda nas guerras em larga escala. Por isso, para falarmos de paz a nível de humanidade, é impossível tratarmos desse assunto sem falarmos de paz dentro de cada lar, entre quatro paredes. Do papel de pacificadores que compete a cada um de nós, mas que para isso precisaremos antes edificar em nós a paz. Sermos pacíficos antes de pacificadores. Por isso, ontem mesmo, numa outra reflexão que fazia, eu lia um trecho do livro Os Mensageiros, de André Luiz, que se encontra no capítulo 18. Só para contextualizar, como nós sabemos, a obra de André Luiz começa com o Nosso Lar, no primeiro livro, e durante a obra Nosso Lar, durante aquilo que ele relata na obra Nosso Lar, se instaura no mundo a Segunda Guerra Mundial. Ele até menciona o momento em que na colônia é anunciado que uma guerra estava se iniciando e tudo mais. O livro Os Mensageiros é o segundo da coletânea e ele ainda descreve alguns acontecimentos relativos à guerra, o auxílio espiritual que era prestado, embora a guerra se travasse sobretudo na Europa, muitos espíritos desencarnados foram trazidos ao Brasil, até para aliviar a região da Europa, a psicosfera da Europa. Muitos espíritos de colônias da região espiritual do Brasil atuaram junto aos irmãos lá nas regiões espirituais da Europa. Então, ele está descrevendo essa situação, estão ali ele, Vicente, um companheiro de aprendizado, o Aniceto, que era o orientador de ambos, e eles estão conversando com Alfredo, que era também um outro benfeitor. E em determinado momento, eles estão tecendo considerações sobre a questão da guerra, e aí nesse capítulo 18 dizem: infelizmente,
na feição coletiva somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro, por meio das nossas negações, por meio ainda da nossa rebeldia. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Ou seja, temos percorrido nós, ao longo de muitos séculos, labirintos, círculos viciosos, em que, às vezes, estamos quase que sempre a recapitular experiências já muito vividas, porque ainda não dispostos a uma renovação mais efetiva, em termos íntimos que nos conduzem, de fato, por novas veredas. Não saímos do estágio da experiência e, dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo. Jairo é aquele que, Senhor, eu creio, mas a minha fé oscila, ajuda a minha crença, ajuda a minha fé. Então, a crença com os Jairos, que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses, uma referência a Anás e Caifás, aqueles que condenaram a Jesus. Então vejamos só, nas nossas experiências civilizatórias, enquanto sociedade, enquanto humanidade, muitas vezes ainda exercemos a política nos mesmos moldes ou ainda com princípios muito similares aos do tempo dos Césares. A justiça ainda muitas vezes como os Pilatos de outrora. A experiência religiosa ainda como a dos fariseus daqueles tempos, excessivamente marcada por aspectos exteriores, mas ainda tão pouco fundada em mudança e renovação íntima. O sacerdócio como os rabinos do Sinédrio, o sacerdócio que deveria ser a intermediação por meio da nossa vida entre Deus e a humanidade, isto é, Deus a poder nos utilizar como intermediários do seu amor. Infelizmente, muitas vezes ainda exercemos aquele sacerdócio mais pautados nos nossos interesses pessoais, e a fé ainda oscilante, como a de Jairo, ainda nos negócios do mundo, muito movidos pelo interesse pessoal do que propriamente pelos interesses divinos, como Anás e Caifás, aqueles tempos. Então nós trouxemos essa reflexão, mais uma vez frisamos, não no sentido de termos uma visão pessimista acerca da humanidade, acerca dos avanços que até aqui foram feitos, porque é preciso também reconheçamos que avanços foram feitos. No entanto, ainda nos vemos às voltas com problemas muito antigos, porque talvez uma das coisas mais antigas, tão antiga até quanto a própria humanidade, seja a guerra. Tanto a guerra, a conflagração externa envolvendo armas, que com o passar do tempo foram se tornando mais e mais destrutivas, por conta da inteligência a serviço ainda dos interesses menos dignos, mas é preciso busquemos um caminho que também é antigo, porque já apresentado há milhares de anos, mas ainda novo, porque não percorrido. Por isso, quando indagado, Chico, por exemplo, acerca das novidades quanto ao mundo espiritual, ou vindas do mundo espiritual, Chico sempre respondia: meu filho, a novidade mesmo é a boa nova, porque ela segue sendo nova, novidade, enquanto não for, de fato, por nós vivida. E aí a gente vai percebendo que, apesar de tudo isso, de todo esse desenrolar da trajetória humana, todo esse desenrolar das nossas paixões, dos nossos equívocos multisseculares, Jesus segue sendo para nós ainda e sempre a referência do que precisamos construir, da nova humanidade que almejamos edificar. Jesus será o fundamento, Jesus será a base desse novo tempo. E é sobre esse fundamento que nós gostaríamos de conversar, de enfocar aqui. Porque, por mais que essas sombras tenham marcado os séculos até aqui, em nada elas conseguiram diminuir a figura do Cristo. Em nada elas conseguiram retirar a perenidade e a atualidade dos ensinamentos de Jesus.
Me recordo de uma mensagem de Emmanuel que se encontra no livro Fonte Viva, capítulo 61, em que em determinado momento ele diz assim: onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde estão os romanos vaidosos e dominadores, que se julgavam um império indestrutível, a cidade eterna de Roma, um império que jamais seria vencido? Como Públio Lentulus assim pensava diante de Jesus no seu encontro, às margens do Tiberíades, ele, senador orgulhoso, pensava consigo: quem é este homem, um simples galileu, para me falar de humildade, para me falar de grandeza? E então Jesus volta-se a ele e diz: todas as grandezas do seu império são bem misérrimas e um dia serão simples pó. Onde está a grandeza daquele império? E de todos os outros impérios que passaram, de todos os outros triunfadores, conquistadores que muitas vezes em seus caminhos semearam sangue e lágrimas, onde estão hoje estes impérios? Senão nas ruínas, senão nos museus? Onde estão hoje esses espíritos? Senão, desde então, a percorrerem longos caminhos e ásperos caminhos de expiação, de reajuste, por tudo que fizeram em desarmonia com a lei. No entanto, o império do Cristo permanece e vai ganhando terreno. Quanto mais passa o tempo, mais corações se voluntariam a fazer parte desse império, porque aqui está a grande diferença. Em Cristo, a conquista não se dá por imposição ou pela força das armas, mas pela livre adesão do coração, que pelo amor é conquistado. Pelo exemplo de renúncia e sacrifício de Jesus, é para sempre marcado e quer fazer parte desta construção. E aí Emmanuel continua: onde os verdugos da Boa Nova Nascente, os que martirizaram os primeiros cristãos, onde estão eles? Talvez muitos deles hoje a laborarem na seara espírita, buscando a redenção. Muitos deles hoje a laborarem pelo bem da humanidade, porque já despertos. Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Os das cruzadas, os que se utilizaram do Evangelho para os seus interesses no mundo? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Tudo isso vai passando, tem passado e passará, mas nada disso tem conseguido apagar a luminosidade do Cristo em nossas vidas. Remover essa rocha inamovível que vem sendo Cristo para a humanidade terrestre. A convidá-la a construir sobre bases sólidas o seu porvir de paz e de esperança. Arrojados pelo tempo, continua ele, aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Então, tudo isso nada mais fez do que destacar ainda mais a luz do Cristo. Porque quanto maior a sombra, mais destaque ganha a luz. A sombra nada mais é do que uma moldura que revela ainda com mais beleza a grandeza da luz. Então, vendo tudo isso que temos construído e que tem ruído ao longo dos séculos, porque temos construído sobre a areia movediça das paixões humanas, dos valores efêmeros, nós vamos percebendo cada vez mais quão necessário é buscar uma base sólida para as nossas construções de agora, pensando no porvir. Como o mestre mesmo dirá, ao final do Sermão do Monte, que de certo modo é uma síntese maravilhosa da sua doutrina, ele fecha o Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus, a nos falar de dois fundamentos, de duas bases distintas. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Caíram as tempestades,
correram os rios, sopraram os ventos e a casa ruiu, porque não estava edificada sobre a rocha. Aqueles, porém, que ouvem as minhas palavras e as praticam, estes são os homens prudentes que constroem a sua casa. E o que é esta casa, senão a construção do nosso equilíbrio interior, senão a construção da nossa felicidade, da nossa paz e, por conseguinte, a nossa contribuição para o mundo? São os que edificam a sua casa sobre a rocha. Seja a tempestade que for, transbordem os rios, soprem os ventos, esta casa permanecerá firme, porque é edificada sobre a rocha. Como a nos dizer que tudo que é construído em outra fundação que não seja a do Evangelho, e por Evangelho entendamos as leis universais do Criador, está destinada a perecer. Qualquer edificação nossa que não seja feita sobre estas bases já é por si mesma, em sua própria essência, transitória, perecível, será destruída, porque só permanecerá de pé no transcurso do tempo o que foi edificado em Cristo, isto é, o que foi edificado sobre as fundações do amor, do bem, da verdade e da luz. Por isso Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, dirá: o fundamento que está posto é este, Jesus Cristo. Felizes forem os que construírem sobre este fundamento, porque todos os demais ruirão. Todas as nossas edificações, é preciso meditemos em que bases se apoia isto que quero fazer. Este meu projeto, este meu anseio, são bases sólidas ou é a areia movediça do mundo? Porque quantas vezes temos visto nossos castelos de areia ruir ao longo dos séculos, mas segue o Cristo como fundamento firme a nos convidar: eis aqui, meu filho, uma base sólida. Isso me faz recordar uma fala de Humberto de Campos no prefácio do seu livro Boa Nova. Humberto de Campos, quando encarnado, não tinha assim uma crença, no Evangelho, no Cristo. Ele se considerava assim um espírito forte, daqueles que questionavam tudo, daqueles que não haviam firmado a convicção. E ele conta, fazendo uma espécie de meia-culpa no prefácio do livro Boa Nova, que certa feita, enquanto encarnado ainda, conversava com amigos seus protestantes que diziam ser Jesus a rocha dos séculos. E ele então diz: eu sorri e passei. Sabe aquele sorriso como que de escárnio? Aquele sorriso assim de canto, como dizer assim, que ingenuidade, que tolice. E seguiu adiante, julgando-se assim muito culto, muito sábio. Mas aí ele volta no prefácio e diz: hoje eu já não posso nem sorrir, nem passar. Porque agora eu sinto essa rocha milenária, sublime e luminosa, a sustentar os nossos corações, ainda atolados no pântano das paixões. E aí ele diz, e é muito bonito o prefácio do livro Boa Nova, que já não mais citava os sábios, não mais citava, para demonstrar ali cultura vasta, os aspectos da mitologia grega, os conhecimentos todos que ele tinha durante a encarnação, como escritor, literato que era. Agora simplesmente citava João, Marcos, Mateus, agora eram as suas referências principais. E dizia que rogava a Jesus lhe abençoasse os propósitos, os anseios agora renovados, porque ele havia descoberto que no mundo existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E rogava a Jesus que abençoasse agora o seu anseio de pertencer à classe dos segundos, porque outrora ele havia sido deveras esclarecido, mas ainda não evangelizado. E este tem sido o grande drama, ou o grande empeço, entrave da humanidade. Temos estado enormemente esclarecidos, basta ver os progressos científicos que temos alcançado, mas falta-nos ainda o anseio e a vontade firme de pertencermos agora à classe dos evangelizados.
ou pelo menos daqueles em evangelização efetiva. É o que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos, na questão 793. Kardec faz uma pergunta interessante. Ele pergunta assim: por que indício se poderá reconhecer a verdadeira civilização? E os Espíritos responderão: credes que estáis muito adiantados pelas descobertas e invenções maravilhosas que tendes obtido? No entanto, não tereis o direito de vos dizerdes verdadeiramente civilizados, enquanto não houverdes banido do seio de vossas sociedades o egoísmo que a desonra a humanidade, e enquanto não viverdes, enquanto irmãos, praticando a caridade. Até lá, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido o primeiro estágio da civilização verdadeira. Então, quando falamos de humanidade regenerada, estamos a falar da humanidade verdadeiramente civilizada que ainda estamos construindo. Não nos enganemos pelo brilho das cidades, dos arranha-céus, das tecnologias que por ora já temos. Não nos impressionemos com o fato de já estarmos buscando alcançar outros planetas de nosso sistema solar, de já conseguirmos devassar assim os horizontes infindos do universo. Acabamos de lançar um novo telescópio que há de substituir o Hubble e que nos permitirá ver ainda mais longe no espaço e no tempo, porque olhar para o espaço não é olhar somente à distância, mas também é olhar para o passado, porque a luz que aqui nos chega demorou bilhões de anos para chegar até nós. Não nos impressionemos com tudo isso. Claro que são marcos importantes, mas impressionemos ainda com o fato de, em nosso tempo, ainda existir a fome em tão larga escala, a miséria em tão larga escala, seres humanos a se destruírem uns aos outros, com maquinarias de uma inteligência e de uma complexidade impressionante, feitas única e exclusivamente para a destruição. Então é preciso entendamos o que Humberto de Campos aqui entendeu. Há espíritos esclarecidos e há espíritos evangelizados. E os evangelizados serão aqueles que já entenderam que Jesus é a rocha dos séculos. Porque a humanidade, os cenários da humanidade vão se transformando. O que construímos um dia será destruído, nada ficará de pé. Os mais belos monumentos um dia serão pó. O próprio planeta terrestre um dia será poeira estelar. Agora, o que fica, o que é edificação perene, é o que em nós, sobre as bases do Cristo, vamos construindo com os pilares do amor, da fé, da esperança e da verdade, a estabelecerem o santuário no qual verdadeiramente poderemos acolher e expressar a presença divina. Esta é a obra que nos compete. É este entendimento que nos cabe ter, que também Simão Pedro teve, quando, por exemplo, isso está narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, Jesus leva os discípulos para a região de Cesareia de Filipe, que fica ao norte ali da Galileia, já preparando-se para a derradeira parte da sua missão. Jesus indaga aos discípulos: que dizem os homens que eu sou? Ou que dizem os homens quem é o Filho do Homem, né? Que dizem os homens a respeito do Filho do Homem? E aí os discípulos dizem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é algum dos profetas reencarnados. Em outras palavras, ninguém está sabendo muito bem quem é você e o que você veio fazer, Jesus. Mas aí ele volta-se aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Uma coisa é a multidão, que muitas vezes busca o Evangelho por interesse, por distração, mas ainda não há comprometimento. Outra coisa são os discípulos. Vós, quem dizeis que eu sou? E então Simão Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus.
Em outras palavras, agora, Simão, você foi porta-voz da espiritualidade superior. E aí ele acrescenta, Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta fala é entendida, em outras tradições religiosas como, digamos assim, a definição, o estabelecimento por parte do mestre de Simão Pedro como a fundação da igreja, Mas, na verdade, cabe nos analisar mais propriamente aqui essa fala do mestre. Até Humberto de Campos a explica melhor no capítulo 21 do livro Boa Nova, em que ele traz essa fala de Jesus numa nova roupagem já explicativa. Ele diz assim: bem-aventurado és tu, Simão, por isto que falastes, porque sobre essa fé edificarei a minha doutrina de paz e de esperança. E contra ela não prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Então, a mesma fala. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, é importante entendermos que a pedra não é Pedro, mas o que Pedro havia falado, a compreensão de Pedro, de que o Cristo é o Filho de Deus vivo, isto é, Ele é para nós esta rocha, esse fundamento, essa garantia segura de uma construção perene e definitiva. Até porque no grego são duas palavras diferentes utilizadas. Tu és Pedro, Petros, que significa pequena pedra, e sobre esta Petra, que significa rocha, edificarei a minha igreja. Então ele usa Petros e Petra, como a dizer que naquela confissão que Pedro trazia, expressando no Cristo esta rocha, sobre esse entendimento é que a doutrina do Cristo, a igreja do Cristo seria edificada. Não os templos de pedra, mas os corações edificados sobre esta fé, isto é, sobre esta vivência. Porque fé é fidelidade, fé é expressão de vida, coerência na atuação. Os que, portanto, reconhecem em Jesus essa rocha e sobre ela constroem, é assim que aos poucos vai se estabelecendo no mundo o reino do Cristo. A sua igreja, para muito além dos templos de pedra ou denominações religiosas, a comunidade dos corações que a Ele se congregam na construção de um novo templo. Pedro entendeu isso. Jesus não poderia estabelecer o fundamento de todo o seu trabalho sobre um coração. Por mais que Simão Pedro viesse depois a se tornar o apóstolo que se tornou, era um coração humano, com suas fragilidades, com imensas lutas, mas sobre aquilo que Pedro acessou, Jesus definiu para nós o roteiro da construção que nos cabe. Entendê-lo como essa rocha que vem permanecendo intacta, inamovível, inabalável, por mais que tenham ruído até aqui as nossas inúmeras construções, a nos oferecer bases seguras. Para aqueles que estão cansados de verem-se assim tão desequilibrados, para verem assim sempre a ruírem os seus projetos, os seus anseios, Jesus promete, Jesus oferta base firme, dizendo a todos nós: construamos sobre o amor, investamos no bem, porque então estaremos construindo fundamento seguro para a nossa estabilidade, para o nosso equilíbrio, inclusive em tempos mais turbulentos como os que vivemos. Porque Emmanuel vai nos dizer, tem uma mensagem no livro Diálogo dos Vivos, capítulo 13, em que ele diz que em momentos mais calamitosos da humanidade, em momentos mais tumultuosos, imprescindível se faz construamos o nosso abrigo, o nosso refúgio. Mais do que abrigos materiais, é preciso nos protejamos contra as vibrações destrutivas ainda da sombra. Porque, sim, vigilantes, daqui a pouco estamos tomados pelo desespero, pelo pessimismo, pelo medo, pela inconstância, pela dúvida. É preciso construirmos abrigos antitrevosos, como dirá, inclusive, um benfeitor neste capítulo 18 dos Mensageiros que nós lemos. Ele acompanha ali uma cena na guerra, quando eles vão auxiliar alguns espíritos na cidade de Bristol, na Inglaterra, durante a Segunda Guerra, e a cidade estava sendo bombardeada,
E aí os benfeitores, os espíritos que ali estavam, percebem de repente um farol luminoso em determinada zona da cidade, de lá se aproximam, e veem que ali estavam alguns cristãos de uma igreja apagada a orarem, confiantes na misericórdia do alto. E aquilo se fazia um farol luminoso que contrastava com os incêndios das bombas. Os espíritos ficam tão tocados que o orientador das tarefas pedem que ficassem um tempo de pé em reverência àqueles corações tão corajosos. E o benfeitor conclui dizendo: enquanto os políticos construirão os abrigos antiaéreos, os cristãos construirão os abrigos antitrevosos. Pela sua solidez e firmeza sobre esses fundamentos, o Cristo e os pilares do amor, da fé, da esperança. É isso que nos cabe, meus amigos. Entender aquilo que também o evangelista Lucas nos disse, que aquela pedra, isso está no capítulo 20 do Evangelho de Lucas, versículo 17, aquela pedra que foi rejeitada, na verdade foi escolhida e foi tomada para ser a pedra de ângulo, a pedra de esquina. Só para explicar, a pedra de esquina ou a pedra de ângulo era aquela numa construção na antiguidade, feitas de pedras, né? Aquela pedra que era trabalhada ali de maneira muito específica para ser a pedra de sustentação, ficava geralmente na esquina da construção, para dar sustentação e definir todas as paredes ali. Ou também aquela pedra que ela colocada num arco, para dar justamente aquela, ela ficava no centro, né? Tinha um ângulo para manter o arco elevado. Então, aquela pedra que tem até aqui muitas vezes sido rejeitada pela humanidade, pelos construtores que somos nós, é justamente a pedra angular que não podemos desprezar se quisermos construir algo que seja efetivamente definitivo. Se quisermos, enfim, avançar para a construção da nossa felicidade. Por isso, para concluirmos, trago aqui uma mensagem de Emmanuel, que se encontra no livro Vinha de Luz, capítulo 133, Casa Espiritual, em que ele comenta um versículo de Pedro. Na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 5, Pedro diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Então Pedro entendeu a lição. Jesus é a pedra angular, mas nós somos convidados também, em menor escala, a sermos a pedra angular que sustenta a paz no lar, que sustenta a paz em nosso trabalho, que sustenta a paz em um local em que estamos inseridos. Pequeninas pedras vivas, angulares, inspirados em Jesus. E ele diz assim: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Mais adiante ele continua: o aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Material de construção. Emmanuel, inclusive, tem um livro chamado Material de Construção, em que ele frisa para nós: o alto nos confere o material, a matéria-prima, mas a construção cabe a cada um de nós, escolhendo a fundação adequada. Muitas vezes, é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Daí a finalidade das lutas, dos desafios na matéria. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. De cada um de nós, particularmente falando, mas da humanidade como um todo, que precisa encontrar essa rocha milenária dos séculos. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas sobretudo em favor de si mesmo, a estabelecer a paz e um futuro mais luminoso, não somente também para si, mas contribuindo para a humanidade como um todo. Então, que saibamos meditar no papel que nos cabe, no material de construção que nos é ofertado por meio do Evangelho e no fundamento que nos foi proposto, que aí está posto, feliz o que souberem construir sobre essa base indestrutível. Que Jesus os abençoe a todos, muita luz e muita paz.